Pronto, tá gravando. Sim, antes eu queria combinar com vocês a questão do horário, né? Aquela confusão lá do horário, porque o Cristiano, ele mudou a planilha do ano passado para cá, e aí eu não percebi que ele tinha mudado e tinha feito horários novos. Como a minha disciplina iria continuar, eu tinha que pôr o horário lá novamente. E aí acabou que eu não coloquei o horário, e alguém chegou e roubou meu horário, né? Na quarta-feira, que seria hoje, né? Então, as duas últimas semanas da gente, que é essa semana e a próxima, a gente vai ter aula na quarta-feira, um pouquinho mais tarde, né? Às 4 horas. Mas na sexta-feira continua o mesmo horário de sempre, de 3 até as 4 horas, tá certo? Nenhum problema em relação a isso, né? Então, só uma atençãozinha que a gente vai ter aula na quarta-feira um pouquinho mais tarde, às 16 horas. E, como eu tinha dito para vocês, a gente tem que fazer já uma atividadezinha, né? Uma avaliação agora, nessa semana, né? Na outra semana, no outro final de semana, a gente vai fazer uma avaliação já para encerrar o semestre, né? Certo? Então, a gente tem que fazer, nesse final de semana agora, uma avaliação de função afim, certo? Não vai ser coisa difícil, coisa do outro mundo, vai ser basicamente no nível daquela lista que eu passei para vocês, certo? E do que a gente fez nas aulas. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a avaliação, vou colocar ela no Classroom, e a partir da, da noite de sexta-feira, eu vou colocar, eu acho que às 7 horas da noite da sexta-feira, já disponível para vocês poderem começar a avaliação. 6 a 7 horas. Eu aviso lá no grupo, mas assim, eu vou colocar na sexta-feira e vocês vão ter 2 dias para realizar essa prova, tá certo? O que eu quero que vocês façam? Eu vou colocar a atividade lá, vocês vão baixar, vão responder as questões, certo? Vocês vão ter até a noite do domingo para me enviar, no mesmo horário que eu postar a prova. Digamos que eu posto 7 horas na sexta-feira, vocês vão ter até as 7 horas da noite, né, de domingo, para fazer, se baixam, faz as questões, tá? Organiza direitinho, bonitinho, tá? Vocês vão ter 2 dias, então, pelo amor de Deus, não venha com questão garrancho do meu lado, não, tá? Fazendo garrancho de coisas mal organizadas, não. Então, os gráficos, faz direitinho, tá? Põe a régua aí, arruma a régua, faz um negócio bonitinho, bem divididinho, tá certo? Porque aí tanto fica melhor para mim, para eu corrigir, quanto você ganha pontos aqui com o professor, né? Só uma dica aí, tá? Bom, então é isso aí, tá? Vocês vão ter 2 dias para responder. Responde no próprio Classroom lá, quando você tem uma opção, né? Eu acho que vocês já fizeram isso, eu só vou falar com questão de repetir mesmo. Mas lá mesmo tem a opção de devolver a atividade. Na hora de devolver, você tira fotos para anexar. Você tem lá anexar arquivo, você vai anexar. E você tira foto, tá, das questões. Pode tirar mais de uma foto, não precisa ser uma só. Mas aí, se você der para você botar 2, 3 questões em uma foto só, já vai ajudando, né? Você tira foto das 3 primeiras, aí envia. Quer dizer, aí anexa mais uma foto. Na hora mesmo lá você vai tirando foto e anexando, né? Vocês já fizeram isso, eu acredito que já sabem. Quem quiser ser mais, como é que se diz? Mais perfeccionista, um pouco mais organizado, e quiser escanear isso usando uma impressora ou usando até um aplicativo do celular, botar no arquivozinho em PDF e mandar no arquivo, só também pode fazer isso. Fica até melhor para mim corrigir, mas não se preocupe tanto com essa formalidade toda não, tá? Wagner está perguntando se pode colocar no Word. Pode colocar no Word também, Wagner. Certo? Você pode, por exemplo, tirar fotos, colar no Word e fazer, ou digitar no Word,
Digitar no Word é um negócio meio trabalhosinho, né? Mas, se quiser, né, cada um com seus problemas aí, tá certo? Mas aí, o jeito mais fácil seria copiar as imagens, tá? E aí você cola no Word, gera um arquivo só e manda, tá certo? Você pode, inclusive, no Word tem a opção de salvar como PDF. Quando você vai salvar, salva como, você salva como PDF e anexa o arquivo como PDF, que é um formato mais limpo, né? mais tranquilo de se rodar. Leitor de PDF tem todo que é canto. Tá certo? Então, o arquivo vocês podem anexar, fica a critério de vocês. A maneira mais simples é na hora lá tirar as fotos e ir mandando, tá bom? Se quem quiser ser mais organizadinho, bota num arquivo só e fica mais bonitinho, né? Beleza? Pronto. É isso aí, tá? A prova vai ser só sobre função afim. Vai ter aí, em média, uns 6 questões, eu acho. Não mais que isso, tá bom? Provavelmente a prova pode ser que valha um ponto a mais. Não sei exatamente, eu ainda vou elaborar. Mas ficaria suspense, né? Vamos conversar alto, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Compartilhar, uma janela. Aqui, bom. Aqui. Acho que eu vou me atrapalhar um pouquinho, porque eu estou sem a canetinha. Vou ter que ficar escrevendo com o dedo aqui. Hum. Bom, a gente ficou de falar de função quadrática, tá? Eu não vou, mas a gente já fez vários exemplos, vários exercícios de função afim. Se alguém tiver dúvida, põe lá no WhatsApp, ou então põe nas conversas do Classroom, tá? Sei que vocês não são muito acostumados, eu acho, a usar o Classroom, mas o Classroom tem lá uma aula para você botar comentários e tal, fazer comentários, e vai ficando lá guardado, né? Os comentários. Então, se alguém tiver dúvida, tiver alguma questão, quiser postar no grupo e tal, tá certo? Vocês põem lá. E eu vou pedir uma outra coisa a vocês, tá? Eu sei que eu não postei a prova ainda, não coloquei a prova ainda, mas vocês vão ter 2 dias. E fica aquela tentação, né, de alguém, vai ter 2 dias e tal, vai ter muito tempo até para comentar, compartilhar e tal. Não é que eu vou dizer a vocês que é proibido, porque eu sei que vocês vão compartilhar informações da prova um com o outro, eu não sou besta, né, a esse ponto de achar que todo mundo vai ser o certinho que vai fazer a prova sozinho. Então, eu já sei que todo mundo vai compartilhar a informação e isso, para mim, já é permitido, tá? Para vocês. Agora, por gentileza, tá? Não copie do seu colega, tá certo? Peça a ele uma dica, peça a ele uma sugestão, tá certo? Peça para ele ensinar a fazer questão. Não consegui fazer isso não, me ajuda aí, como é que faz, tal. Ele vai dizer como é que faz, mas você faça a sua própria questão. Por quê? Porque se eu pegar a questão repetida aqui, tá? Principalmente questões que estão erradas. Às vezes, um cara erra a questão e o outro, coincidentemente, erra a mesma coisa, exatamente igual. Tá? E isso o professor sabe, né? Que, aí, sabe, né? Quando eu pegar essas coisas assim, aí eu vou cortar a questão toda, tá? Mesmo que seja um erro besta, eu vou cortar tudo, porque o cara realmente filou do coleguinha, né? Não fez a dele. Tá certo? Então, vocês podem compartilhar informações aí, podem pedir ajuda um ao outro, mas sejam honestos, né? Sejam honestos, tá certo? Façam cada um o seu trabalho, tá? Se deem ao trabalho de fazer o próprio, né? Não copie do colega. Pronto, vamos lá, né? Eu já compartilhei? Compartilhei, né? Compartilhei. Então, a gente vai falar de função quadrada.
O câmera vai ficar balançando porque eu estou botando o dedo na tela. Pronto, uma função quadrática, eu acho que eu já introduzi para vocês, já foi? Na última aula. Mas não custa nada, né? Vamos botar novamente. Uma função quadrática, logicamente, é uma função, como a gente estava trabalhando, dos reais. Dos reais nos reais. E essa função, ela é dessa forma aqui. F de x igual a vezes x mais b vezes x mais c. Melhor. Está faltando uma coisa. Aqui é x ao quadrado. Vamos mudar depois do bloco. Pronto. O que é que essa função tem parecida com a função afim que a gente estava estudando? É que ela tem um termo a mais. Esse termo aqui, a vezes x ao quadrado, ele foi acrescentado, né? Na outra, a gente só tinha isso aqui. Se bem que na outra, né, na função afim, esse b aqui, no lugar dele era o a, e no lugar do c, era o b. Como eu acrescentei outro termo aqui, eu fiz um deslocamento, né? O a, que estava no x, veio para o x ao quadrado, o b, que estava sozinho, veio para o x, e o c ficou sozinho. Mas, como essas letras pouco importam, né? A gente pode trocar, né? Tá certo? O que importa é o que elas representam. Bom, na função afim, a gente só tem essa parte aqui, tá? Do bx mais c. Bx mais c. E lá não era b e c, era a e b, né? Era a e b. Mas como aqui agora tem três termos, o a foi deslocado foi usado para outra função, e o b e o c ficou lá no final, né? O que é que acontece? Vou tirar isso aqui para não ficar bagunçado. Exatamente, Wagner, é isso aí. Mas eu acho que vocês já são grandinhos, assim, né? Estão se preparando para a universidade e tal. O Wagner botou um comentário aí. Mas é isso mesmo. Vocês têm que se preparar também para essas coisas, né? Para dar valor ao que realmente importa, que é você aprender a fazer as coisas, né? E não aprender a copiar. Né? Copiar é uma coisa que muitas pessoas fazem, mas que não é o recomendável, né? Recomendável é você realmente aprender a fazer sozinho, né? Que é o mais bonito. Bom, função, pronto. Essa função quadrática, ela tem agora três termos. Aí o que é que muda? O que é que fica diferente nessa função? O que é que esse termo a mais aí ele vai causar nessa função? Já adiantando para vocês, vai causar muita coisa, mas muita coisa mesmo, certo? Fica muito diferente da função afim. Bom, a gente tem um termo quadrático ali, já piora 10 vezes mais as coisas aqui, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é calcular valor numérico, que é o que a gente fazia também lá na função do primeiro grau, na função afim. Então, eu posso calcular valor numérico. Valor numérico, o que não vai ficar tão mais difícil, né? Por exemplo, eu posso calcular um valor numérico de uma função quadrática assim. F de x
igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. E aí eu quero calcular, por exemplo, eu quero calcular aqui o f de 2. Então, eu quero o f de 2. F de 2. Se eu quero o f de 2, esse 2 ele está no lugar do x, ele está representando a variável aí. Eu estou fazendo, porque o x é a variável, né? O x ele pode assumir qualquer valor. Então, estou dizendo, faça o x igual a 2. Aí, você vai ter f de 2. Então, f de 2, coloca aqui, ó. 2, todo lugar que tiver x aí, você põe 2. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes x, que é 2, mais 3. Certo? Onde tinha x ao quadrado, eu pus 2 elevado ao quadrado. E onde tinha o 2 vezes x aqui, no lugar do x eu pus 2 também, né? Que o x é 2. Tá, é só trocar o x por 2. Não tem mistério, não. Agora faz as contas aí. O f de 2. 2 ao quadrado é 4. Menos, né? 2 vezes 2, que dá 4 também, mais 3. Então, menos. Quanto é que dá isso aí? 4 menos 4 dá 0. Né? Somando com o 3 que está lá atrás, sobra aí 3. Bom, então f de 2 é 3. Tá? E qual seria o f de menos 2? Mesma coisa, no lugar do x, eu ponho menos 2. Cuidado que o x é menos 2, ele carrega o sinal consigo. Então, onde tem x ao quadrado, no lugar do x, põe menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes, agora vem o x é quanto? Menos 2. Menos 2 vezes aqui, tá? E mais 3, que já está lá atrás. Então, f de 2, de menos 2, aliás, menos 2 elevado ao quadrado, base negativa expoente par, o resultado é positivo, né? Então, 2 ao quadrado dá 4. Se alguém não entendeu o que eu estou falando, um número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, você vai multiplicar menos 2 vezes menos 2. Como menos 2 é negativo, menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais. E 2 vezes 2 dá 4. Aqui também é a mesma coisa, tá? Menos 2 vezes menos 2 vai dar positivo. 4. Menos com menos dá mais. Tá? Esses são os casos que a gente faz jogo de sinal, né? Porque eu tenho uma multiplicação aqui, tá? Quando eu tiver multiplicação ou divisão, eu sempre tenho que fazer o jogo de sinal. 2 vezes 2, 4. E menos com menos, mais. E no final tem um mais 3 lá no final. Então, f de menos 2, 4 mais 4 dá 8, 8 mais 3, 11. 11. Então, dá para a gente calcular o valor numérico de uma função tranquilamente, né? Só vai ser um pouquinho mais chato, porque é uma função de segundo grau e tem lá ali um termo quadrático que vai ficar chateando um pouquinho, né? Mas aqui você calcula f de o que você quiser. F de 1.500. Aí, paciência, você vai pegar 1.500, elevado ao quadrado, né? Eu vou calcular aí. As contas malucas. Mas dá para fazer, certo? Inclusive, dá para fazer também a calculadora, né? Bom, além do valor numérico, aí tem uma coisa que eu ensinei a vocês calcularem na função afim, que são os zeros da função. Que, no caso, são os valores de x, para os quais a função dá zero.
o zero ou raízes da função. Tá? Na função do primeiro grau, na função afim, você tinha que resolver uma equação do primeiro grau para achar o zero. Na função do segundo grau, para achar o zero, você vai ter que resolver uma equação do, adivinha, do segundo grau. Exatamente. Aquela formulazinha, o delta, certo? Aquela formulazinha conhecida como fórmula de Bhaskara, que eu sei que um bocado de vocês não lembram, a gente vai ter que usar, certo? Infelizmente. Aquela incrível forma linda, né, Wagner? Isso. Wagner lembra aí muito bem. Mas ela não é difícil, tá, pessoal? É só você... Inclusive, as provas da gente vão ser... Como é que se diz? Vão ser... Vai ter tempo e vão ser consultadas, né? Vocês vão poder consultar aí. Então, não se preocupem em questão de decorar a forma. A forma não precisa ser decorada, tá? Mas... a forma é tranquila, Wagner. A forma é tranquila, tá? Então, ó, vamos lá. Eu ia fazer um negócio aqui com vocês, mas eu estou achando que vocês vão viajar na maionese se eu fizer isso aqui. Então, eu vou deixar quieto, tá? Eu ia tentar demonstrar aquela fórmula de Bhaskara, certo? Mas é um negócio que leva um tempinho, assim, tem que amadurecer um pouquinho. Tem umas ideias legais, mas é um negócio que tem que ter tempo. A gente só tem meia hora até acabar a aula, eu acho que vai com meia hora todo dia. Mas a demonstração da forma de Bhaskara é bem legal. Só que tem umas contas grandinhas, né? Vamos fazer isso na sala de aula, porque tem um quadro grande que a gente fica com liberdade. Aqui não dá muito para fazer isso, não. Tá? Mas é bem legal o jeito que se demonstra aquela formazinha. Enfim, vamos ver como seria necessário dessa forma. Um exemplo. Por exemplo, imagine que eu queira... Vou botar um exemplo aqui, tá? Exemplo 2. Encontre os zeros da função f de x igual a x ao quadrado, deixa eu ver aqui, menos 5x, deixa eu ver aqui, mais 5x, mais 6. Não, aqui é menos 5x, mais 6. Bom, para encontrar os zeros, tá? Eu coloquei os zeros no plural, porque na função do segundo grau, a gente, em geral, tem 2 zeros. Na do primeiro grau, a gente só tem 1. Na do segundo, a gente tem 2. Às vezes, a gente não encontra nenhum, e às vezes, encontra um só. Mas, em geral, se tem 2. Tá? Vou tirar esse chiclete daqui. Então, como é que eu faço para encontrar os zeros? Ou as raízes, né? Ou as raízes. Vamos ver aqui. Ou raízes. Quando você vê zero ou raiz de uma função, é isso que a gente vai calcular agora. Aí, para encontrar o zero ou raiz de uma função, a gente vai pegar a função, a fórmula da função aqui inteira, e igualar a zero. E aí a gente vai ter que resolver a equação e encontrar os valores de x. A gente vai pegar aqui x ao quadrado menos 5x
mais 6 e vai igualar a zero. E quando a gente iguala a zero, a gente ganha uma equação do segundo grau. Isso aqui é uma equação do segundo grau. A gente tem que resolver essa equação do segundo grau. Então, para resolver a equação do segundo grau, primeiro eu tenho que... Eu vou dividir em 3 etapas para ficar bem simples para vocês, tá? Primeira etapa, identificar os 3 coeficientes, A, B e C. Que são os mesmos lá da função que você tem lá em cima. Então, por exemplo, primeiro eu vou identificar os coeficientes. Coeficientes. Quem são os coeficientes? Quem é A, quem é B, quem é C? Ele está falando aqui no chat. E aí, quem é A, B e C? A é 1, B é -5 e C é 6. Exatamente, José. O A é sempre o coeficiente que está acompanhando o x ao quadrado. Muito bem. O B é quem está acompanhando o x e o C é o que está sozinho. Cuidado para não fazer confusão com a do primeiro grau, porque na do primeiro grau, o A é quem está acompanhando o x. Na do segundo aqui, o A passou para x ao quadrado, né? E o B é quem ficou com x. Certo? Então, aqui, o que está acompanhando x ao quadrado é A, que como não tem aí, é mesmo que ser 1, né? Como o José já falou. Quem está acompanhando x é o -5, cuidado com o sinal, ele acompanha o número, e quem tá sozinho é o C, que é 6. Então, vamos transportar esses números para aqui, para ficar organizadinho, né? B é -5 e C -5 e C é 6. Porque quando a gente for usar, a gente tira daqui, que está mais bonitinho aí, né? Tá mais organizadinho. Pronto. O segundo passo é calcular delta. Calcular delta. Opa. Delta, para quem não sabe, esse triângulozinho aqui, que é uma letra grega, ele tem um ladinho mais grosso, né? Esse é o delta maiúsculo, que a gente usa para identificar, para nomear o discriminante da equação. A gente chama de discriminante da equação. Então, para calcular o delta, a formulazinha, ela depende somente do A, do B e do C. Você não já tem aqui o A, o B e o C aqui do lado? Aqui do lado? Então, você só vai usar o A, o B e o C daí. O que é que você vai fazer para calcular o delta? Delta é igual. Pega o B, eleva ao quadrado, faz menos 4. Esse 4 é da formulazinha do delta já, tá? Vezes A vezes C. Tá? Então, só precisa do A, do B e do C. Você joga nessa formulazinha, calcula o delta. Vamos calcular? Delta. Quem é B? A nostalgia, né, Wagner? Bateu forte. Lembrou até do professor chato de matemática. Quem é B? A gente vai pegar o B e levar ao quadrado. Mas o B é -5, ele está aqui, tá? B é -5. Pega ele, esse -5, e eleva ao quadrado. Toda vez que você for levar um número negativo ao quadrado, põe ele entre parênteses, tá? Para poder... Nem era chata a professora, né?
Professor de matemática sempre é legal. Não tem como. Professor de matemática é o melhor, né? Top, né? Não tem como. Então, no lugar do B, eleva ao quadrado, bota o menos 5, eleva ao quadrado, e aí repete o resto da fórmula, né? Menos 4 vezes. Agora é o A. Quem é A? A é 1. Põe 1 no lugar do A. Vezes 1. Vezes, tá? Vezes C. E o C é 6. Põe 6 aqui no lugar do C. Agora faz a continha, tá? Com paciência. Delta vai ser menos 5 elevado ao quadrado, é menos 5 vezes menos 5. Menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5 dá 25, e menos com menos dá mais. Então, vai dar 25 positivo. Positivo. E agora tem essa segunda parte aqui. Cuidado para não fazer 25 menos 4, né? Aqui. Tá? Primeiro, na expressão, você tem que multiplicar isso aqui. Primeiro se faz a multiplicação, tá? Então, multiplica isso aí tudo. 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 6 dá 24, né? Então, fica menos 24. 25 menos 24 dá 1. Então, você achou o seu delta bonitinho, um N maravilhoso aí, que é 1. Agora, você parte para a segunda etapa, que é calcular os valores de x. X1 e x2, né? Ou, como alguém gosta de chamar, x' e x duas linhas. Tanto faz. Então, qual é a forma para calcular x1 e x2? Tem gente que separa, faz o x1, a fórmula do x1 e a fórmula do x2. Mas eu não gosto de separar não, por quê? Porque é a mesma fórmula, só muda um sinal. Aí como é que a gente escreve de uma forma simplificada? É assim, o x, tá? Que aí já vai servir para calcular o x1 e o x2, essa mesma forma. É igual a menos b, deixa eu colocar aqui a fração, em cima vai ficar menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Esse mais ou menos aqui é quem vai dizer o x1 e o x2. Uma hora eu vou colocar só o mais, e aí eu vou calcular x1, e na outro momento eu vou calcular, eu vou botar o menos, e vou calcular x2. Beleza? Isso tudo dividido por 2 vezes A. Tá? 2 vezes A. Então, vamos primeiro trocar as letras pelos números. Então, no lugar do B, ó, note que a fórmula aqui é menos B. Se é menos B e o B é negativo, então vão ficar dois sinais negativos aí. Se liguem, tá? Dois sinais negativos. Então, o x vai ser... Vou colocar aqui o tracinho. Menos B. Só que B é menos 5. Então, tem outro sinal de menos. Aí você põe entre parênteses. Tá? Esse menos aqui é o menos da fórmula, que está lá. E o outro menos de dentro do parênteses é o menos do B, que é negativo, né? O B é menos 5. Beleza? Tem que colocar os dois. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1.
né? Eu já calculei o delta, que é 1. Dividido por 2 vezes A. E o A também é 1. Que está lá aqui na primeira coluna, tá? Também é 1. Então, agora, resta apenas, vamos, a gente terminar as continhas aqui, né? Aqui eu tenho x igual menos com menos aqui dá mais, né? Fica mais 5. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1, concorda? Então aqui vai ficar 5 mais ou menos 1. Porque a raiz quadrada do 1 é 1. E embaixo, 2 vezes 1 dá 2. Beleza? Pronto. Agora é o momento que eu separo, tá certo? Que eu tenho aqui esse mais ou menos. Agora é a hora que eu vou usar ele. Então, eu vou usar o mais para calcular x1 e vou usar o menos para calcular x2. Então, eu escrevo assim. O x1 é 5. Aí eu uso só o mais. Mais 1 dividido por 2. Que vai dar 5 mais 1 dá 6, dividido por 2 dá 3. E o x2, aí agora eu uso menos 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu achei aqui x1 e x2. Lindo e maravilhoso, né? Eu coloquei uma equação que já ia dar números inteiros, né? Bonitinhos, certo? Então, o 3 e o 2 são os zeros da função, tá? Só lembrando que a gente estava querendo encontrar os zeros, né? Os zeros ou raízes de f, ou da função lá, que eu chamei de f, são 3 e 2. Né? 3 e 2. Bom, beleza de Creusa, né? Restou alguma dúvida aqui nessa parte? Eu acho que a dúvida de vocês mais é na questão da prática, que vai ter que relembrar como resolver uma equação do segundo grau, não é isso? Mas bicho de sete cabeças não tem, tá? Não é nada novo aqui que vocês estão estudando. É uma coisa do segundo grau que acredito que todos, se não todos, mas a maioria, já viram isso no ensino fundamental, aí alguma vez na vida, certo? Então, essa formulazinha que a gente usou, que é a do delta, junto com essa do x aqui, tá? Eu tenho essa do x, junto com a do delta. A do delta, porque o delta está dentro da raiz aqui, mas eu calculei ele separado aqui, para que a fórmula não ficasse tão grande, né? Porque se eu pegasse essa fórmula do delta e jogasse aqui dentro da raiz, aí ela fica uma fórmula meio grande, né? Para você ficar resolvendo e repetindo ela direto, fica um pouquinho chato. Então, em geral, a gente calcula o delta separadamente e pega esse delta e joga lá naquela formulazinha ali do x. Calcula x1, x2 e está tudo certo. Beleza? Tranquilo? Bom, mas os zeros da função são os valores quando a função dá zero. Mas eu posso calcular os valores não só quando a função dá zero, mas quando a função dá 5, 5, 7, 10, 30, o que quiser. Tá?
pronto, o Wagner, a Nana está dizendo que só sabe esse jeito aqui. Mas, em geral, esse é o jeito mais usado mesmo, tá? É que, assim, as pessoas preferem, algumas, né, colocar a forma toda, assim, que é x igual a menos v, mais ou menos, raiz quadrada de... Aqui seria raiz quadrada de delta. Aí, no lugar do delta, você põe tudo que é o delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E divide tudo por 2a. Tá? Só que, na verdade, é a mesma forma. Esse aqui dentro é o delta, tá? E aí você fica com uma forma grandona, mas que já é pronta, né? Já não fica duas formas. Eu prefiro dividir porque fica um negócio mais simples. Beleza? Na verdade, tem outro jeito de resolver a equação de segundo grau, que é completando quadrados. Se um dia vocês virem isso na vida de vocês, eu não vou ensinar vocês, não, tá? Porque vocês conseguem aprender. É, vai, cadê? Seria mais fácil fazer o delta no próprio Bhaskara. Há quem ache que sim, há quem ache que não. Por que eu acho que não? Porque enquanto você vai resolvendo o delta dentro do próprio Bhaskara, você vai ter que ficar repetindo a fórmula, entendeu? Faz um pedacinho, aí repete. E toda vez, cada etapa, você vai repetindo, entendeu? Se é aquela fórmula grandona. Aí fica mais extenso, entendeu? Aí é melhor fazer o delta separado, né, que é pequenininho lá. Aí pega o delta e já bota na outra lá e fica pequenininho. Beleza? É por isso que eu acho melhor fazer separado. Né? Beleza, beleza de Creuza. Bom, então, como eu estava dizendo, eu posso não só pedir o zero, eu posso, deixa eu colocar aqui, baguncei aqui. Aqui, opa, aí. Aqui eu pedi os zeros da função, né? Aqui, exemplo 2. Encontre os zeros da função. Ou seja, quando a função der zero. Mas eu poderia pedir quando a função desse 3. Tipo assim. Exemplo. Então, um simples aqui, tá? Exemplo 3. Encontre os valores de x para os quais a função f de x é igual a... Deixa eu escolher uma função aqui. Em geral, a maioria das funções do segundo grau, o valor de a é 1. Mas, às vezes, aparece um valor de a diferente, tá? É bom ficar atento a isso. X ao quadrado. Deixa eu ver aqui um aqui que não vai dar. Deixa eu ver aqui. 3, 4. Menos 4x mais 2 seja igual a 1. Então, eu quero que o valor numérico dessa função seja igual a 1. Então, quais são os valores de x? Tá? Qual é o valor aí que eu vou atribuir ao x nessa função? Que quando eu fizer essa conta aqui, vai dar 1. Tá? De cara, eu vou dizer a vocês, por exemplo,
um dos valores vai ser 1. Imagina que eu coloque 1 no lugar do x. Então, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Faz de cabeça aí, tá? 1 ao quadrado dá 1. É menos, né? 4 vezes 1 dá 4, negativo, né? E tem 2 aqui, tá? Então, aqui eu tenho 4 negativo, mas aqui eu tenho positivo. Eu tenho 2 e tenho mais 1 aqui. Então, 2 mais 1 dá 3. 3 menos esse 4 que está no meio dá... Eita, deu um negativo, né? Não deu não, deu menos 1. Espera aí, só um aqui. É verdade, eu estou errado. Não é para dar 1, não, é para dar menos 1. Menos 1. Então, agora, certo. Da mesma forma, lá em cima, os zeros da função, 3 e 2, né? Se você colocar na função, aqui, ó, coloca 3 e coloca 2 nessa função aí, para você ver se não dá zero. Vamos colocar o 2. Faz aí 2 ao quadrado, ó, 2 ao quadrado, que dá 4. 5 vezes 2 aqui, 5 vezes 2 dá 10, né? Só que é negativo, menos 10. E tem um 6 aqui, que é 6 mesmo, né? Então, ó, quanto é 4 menos 10 mais 6? Se você ver, 4 mais 6 mais 4 aqui, desculpa, esse 6 com esse 4 já dá 10 positivo, né? Com menos 10 vai dar zero, não é isso? Então, realmente, o 2 é um zero da função. Se você fizer com o 3, vai dar também zero, tá? São os únicos dois valores de x para os quais essa função aí dá zero. Pega 3 aqui. 3 ao quadrado. 3 vezes 3 dá 9. 5 vezes 3 dá 15. Só que é negativo, menos 15. E tem o 6 lá, que fica 6 mesmo. 9 mais 6 dá 15 positivo. Como tem 15 negativo aqui, 15 positivo com 15 negativo, zero. Não é isso? Então, a diferença é que aqui agora, tá? Na de baixo lá, eu não quero o zero da função. Eu quero o menos 1 da função, vamos dizer assim, né? Eu quero que a função dê menos 1. Menos 1. E aí, o que é que eu vou fazer? A mesma coisa, só que, ao invés de botar igual a zero, eu vou colocar a função igual a menos 1. X ao quadrado menos 4x mais 2, que é a função, igual a menos 1 ao invés de zero. Então, antes de eu começar a resolver essa equação, eu preciso passar o menos 1 para antes da igualdade e botar a igualdade, o zero no final, né? Igual a zero. Deixar igual a zero. Então, vamos fazer isso. A gente tem x ao quadrado menos 4x mais 2. O menos 1 que está do outro lado passa para cá positivo e a equação fica toda igual a zero. Soma o 2 com 1 e vamos ter x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Essa é a equação que você tem que resolver. Para resolver, fórmula de Bhaskara, tá? Vou até deixar ela aqui. Fórmula de Bhaskara. Lembre-se, aqui está igual a zero agora, né? Mas não quer dizer que a gente está calculando o zero da função, não. Porque primeiro a gente botou o menos 1 lá e passou para cá, tá? Na função original, cuidado também para não pegar o A, o B e o C agora, né, nesse exemplo, da função original, porque o C é 2. E para resolver a equação, você vai pegar esse C aqui, que é 3, tá certo? Sua equação, o C é 3. Cuidado com isso aí também. Você fez uma alteração. Então, aqui, simples. Vou fazer até rápido, tá? A gente vai primeiro pegar os coeficientes. O A é 1, o B é 4 negativo,
e o C é 3. Aqui a gente usa isso para calcular o delta, que a forma é essa aqui. B ao quadrado menos 4AC. Então, o nosso delta é B ao quadrado, mas o B é menos 4. Então, eu vou colocar aqui menos 4, eu levo ao quadrado. Tá? Menos o 4 aqui da forma, vezes A, o A é 1, vezes C, e C é 3. Então, delta, desculpa, pega o 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. 16. E aqui, a gente resolve isso aqui, né? 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 3, 12, né? Aqui, às vezes as pessoas confundem, né? Já vi gente confundir isso. Como é que eu faço a multiplicação aqui com 3 números, né? Você pega 4 vezes 1, faz o primeiro, né? 4 vezes 1, e dá 4. Aí pega o resultado, que é 4, e multiplica por 3, tá? Não tem mistério aqui, não. 4 vezes 3 dá 12. Então, vai ficar menos 12. Então, delta, 16 menos 12, que dá 4. Outra coisa, o delta, ele pode não ter raiz quadrada, ele pode dar um número negativo, ele pode dar um número que não tem raiz exata, tá certo? Eu vou procurar trabalhar com os deltas que são bonitinhos, né, que dá raiz quadrada exata. Mas a gente vai analisar casos em que ele não é exato. Achei o delta, deixa ele guardadinho e vai para a fórmula do x. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Substituindo os valores, como aqui tem menos b, e o b é negativo, b é menos 4, eu já vou fazer o jogo de sinal. Então, o menos do menos 4, com o menos da forma lá, vai ficar mais 4. 4 positivo, mais ou menos... Deixa eu botar mais para baixo aqui. 4 mais ou menos raiz quadrada do delta, mas o delta é 4, então vai ficar raiz quadrada de 4, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, x é 4 mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2, dividido por 2 vezes 1, que é 2. E, por fim, acabou meu tempo, né? Mas, só para terminar, a gente tem aqui x1, que aí eu vou separar esses dois sinais, certo? x1 eu vou usar o mais, 4 mais 2, dividido por 2, que isso, já posso fazer as contas, 4 mais 2 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3. E o x2, eu uso menos, 4 menos 2 dividido por 2. 4 menos 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, ó, o 1 que a gente já tinha previsto lá no início, né? Eu tinha dito para vocês. E o 3, que eu não tinha dito ainda. São esses os dois valores que, se você colocar lá na função, vai dar menos 1. A função vai dar menos 1, tá certo? Então, ó, vou deixar de compartilhar aqui. Cadê? Opa. Deixa eu interromper a gravação, tá?